maneira que me faz arrepiar. Uma louca gemedeira, ui, 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 ai, 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 ai. E aí, pessoal do novo ano? É festa, é alegria, é Canários do Rei do Clima de São João. Carpicha na sanfona, Chico Matos. Eita, que pisada boa. São João tá chegando e a gente tá tudo em casa. É coisa boa. Ui, ui, ui. Ai, ai, ai. Louca gemedeira, ui, 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 ai, 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 ai. Ui, ui, ui. Tá bonito. Ui, 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 ai, 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 ai. Ui, ui, ui. Boa tarde, meus pierãozinhos. Boa tarde, nono ano da escola vereador João Belmiro dos Santos. Estamos iniciando mais uma aula da língua portuguesa com o professor Gabriel Pieron. Pessoal, vocês não sabem o quanto eu estou sentindo um aperto no coração por esse ano a gente não curtir esse mês que é praticamente o mês nordestino, né? O mês junino. Poxa, gente, essa época já era pra gente estar ensaiando nossas quadrilhas, né? Mas cada um de casa, na sua casinha, vai com certeza botar o som alto, vai cozinhar aquele milho verde, vai assar aquele milho verde, vai comer aquela pamonha, vai comer aquela canjica, porque podem nos afastar do São João, mas nos tirar dele jamais. O São João está no nosso interior, né? O São João está na nossa pele, está na nossa raiz, está na nossa cultura. E faz parte de cada um de nós que somos nordestinos, que somos paraibanos. Nós amamos essa data, nós amamos essa cultura, a cultura junina, a cultura dos fogos, a cultura das quadrilhas, a cultura do forró. Não é verdade? É uma coisa extremamente original para todos nós. E isso me deixa extremamente orgulhoso de ser nordestino, porque só nós temos isso. Só nós temos a melhor festa do ano. Quer dizer, muitos usufruem, né, da nossa cultura, mas ela é nossa, ela é estreitamente nossa. Tá ok, pessoal? Somos nordestinos de todo o coração. Hoje vamos trabalhar e estudar tipos de discurso. Gente, essa parte de discurso ela me deixa encantado. Eu tive uma professora na faculdade de análise do discurso que, assim, como eu sempre gostei muito de discurso, eu me dei muito bem na aula, mas assim, abriu minha mente para muitas coisas. Porque você sabendo analisar um discurso, você não comete equívocos. Você não comete erros na interpretação. Então, assim, quando a gente estuda os tipos de discurso, é para vocês aprenderem tanto a escrever, a intenção do que vocês vão escrever e saber interpretar o que os outros estão escrevendo ou falando. Assim como para outras pessoas interpretarem o que vocês estão escrevendo ou falando. Tá certo, galerinha? Então, vamos dar início. O discurso é a prática humana de construir textos, sejam eles escritos ou orais, falados. Sendo assim, todo discurso é uma prática social. Lógico. Quando você discursa ou oralmente ou de forma escrita, você está falando sobre algo que pode ser aproveitado para o coletivo, o social. E às vezes você se direciona diretamente ao coletivo, ao social. Isso é muito importante, porque vocês vão sair de um mundo para entrar em outro. Estamos no 9º ano, vocês vão entrar se passarem de ano, com certeza vão passar. Vocês vão entrar num tipo de ensino que é o ensino médio, que ele vai trabalhar muito o discurso. Ele vai trabalhar muito a interpretação de discursos que são feitos.
através de cartas, através de reportagens, né? Através de discursos políticos, por exemplo, que agora nós vamos enfrentar um ano eleitoral. Então, assim, a interpretação de um discurso, ela é extremamente necessária para que nós venhamos a ter sucesso nas coisas que vamos ter daqui para o fim do ano e para a vida toda, né? Porque um conhecimento, quando ele bate, ele fica. Ele não é daquele tipo que bate e volta, não. Ele bate e fica. É a única coisa que você vai levar para o caixão, você vai levar até a morte. É o conhecimento que talvez seja uma herança que vocês possam deixar para os filhos de vocês. Mas eu quero que vocês deixem casa, carro, tudo. Quero que vocês sejam vencedores na vida. Certo? Sendo assim, todo discurso é uma prática social. A análise de um discurso deve, portanto, considerar o contexto em que se encontra, assim como os personagens e as condições de produção de texto. A análise do discurso ela deve ser feita considerando quem é a pessoa que está falando, qual assunto ela está falando, a que ponto ela quer chegar, sabe? Vocês têm que ver a intencionalidade da pessoa para analisar o tipo de discurso dela. Entendeu? Os exemplos que são usados dentro do discurso, eles são feitos para análise, porque a partir desses exemplos, a partir dessas citações, vocês vão conseguir analisar um discurso. Em um texto narrativo, o autor pode optar por ter 3 tipos de discurso: o discurso direto, o indireto e o indireto livre. Não necessariamente estes 3 discursos são separados. Eles podem aparecer juntos em um texto. Dependerá de quem produziu. O discurso direto é quando você fala diretamente. Você não tem subjetividade do que você está falando. O discurso indireto é quando você fala de uma maneira subjetiva. É quando você fala sobre algo no qual não há certeza de que vai acontecer, não há certeza da veracidade dele, mas você está dando, às vezes, um aviso, às vezes você está fazendo uma previsão na qual você deva ter juntado um ponto com outro e interligado e chegado àquela conclusão. E o discurso indireto livre, que é o que você pode usar todas as técnicas de um discurso, né? Mas não necessariamente esses 3 discursos eles vivem separados. Eles podem aparecer juntos, sim, e geralmente eles aparecem todos juntos dentro de um discurso só, porque a gente faz ironia, a gente cita exemplos, nós fazemos previsões, nós falamos algo que é direcionado para um público, né? Às vezes fazemos um texto que é direcionado para quem venha a entender, tipo aquela história de para bom entendedor, pouca palavra basta, se a carapuça serviu, né? É um texto que o indireto, o discurso indireto, ele é um texto que fica aí para análise das pessoas, para saber a que ou a quem ele está se referindo, porque ele não diz, né? O discurso direto, gente, os personagens ganham voz. É o que ocorre normalmente em diálogos. Isso permite que traços da fala e da personalidade dos personagens sejam destacados e expostos no texto. Já falei antes, né? Sobre isso. O discurso direto, ele reproduz fielmente as falas dos personagens. Verbos como dizer, falar, perguntar, entre outros, servem para que as falas das personagens ou dos personagens sejam identificadas
ou introduzidas e elas ganhem vida, como em uma peça teatral, né? Então, assim, o texto, o discurso indireto é justamente o que eu falei. É quando se direciona alguma coisa. Quando eu estou falando diretamente para você, quando você está falando diretamente para mim, olhando nos meus olhos, né? Quando eu dou um sermão, por exemplo, dentro da sala, quando vocês estão falando muita baboseira, estão fazendo muita bagunça, não estão prestando atenção, vou lá e dou um sermão. Então eu estou falando diretamente com vocês. É o que acontece dentro das peças teatrais, em quando um personagem interage com o outro, eles estão usando discursos diretos, porque há uma troca já com uma pessoa e está falando diretamente a uma pessoa com uma função direta, né? Travessões, dois pontos, aspas e exclamações são muito comuns durante a reprodução da sala. Por isso, pessoal, que eu fiz tanta questão de estudar pontuação com vocês, viu? Porque na produção de um texto, na produção de um discurso, na análise de um texto, na análise de um discurso, é muito importante que vocês saibam as pontuações e os sinais, porque justamente eles identificam alguma coisa. Entendeu? Eles identificam alguma pausa, eles identificam uma ironia. No caso das aspas, as aspas elas podem representar o que você falou segundo o que outra pessoa lhe disse, né? Segundo algo que você leu. Então, as aspas elas têm grandes funções. Exclamações elas revelam o estado de espírito da pessoa na forma de um texto, ou quando a fonética ela termina numa exclamação, porque ela está exclamando, ela está falando no imperativo, ela está mandando, geralmente, quando você usa a exclamação, e está expressando algum tipo de estado de espírito, né? Tanto a interrogação como a exclamação. Tá certo? Vamos de exemplo de um discurso direto. O guaxinim está inquieto, mexe de um lado para o outro. Eis que suspira lá na língua dele. Gente, que vida dura esta de guaxinim do banhado. Mano poeta, se enganche na minha garupa. Então, esse discurso, no primeiro, está se direcionando ao guaxinim, e no segundo, que é mano, poeta, se enganche na minha garupa, está se referindo ao mano poeta. Então, são totalmente exemplos diretos, né? Temos o discurso indireto, que é onde o narrador conta a história e reproduz a fala e as reações das personagens ou dos personagens. Sem sexismo, por favor. Essa palavra que o pessoal colocou na mente das pessoas, para mim, no tempo, quando se falava de uma turma no plural, existisse homem e mulher, a gente falava os. Mas agora a gente tem que falar as e os. Mas isso é coisa minha. Nesse caso, o narrador se utiliza de palavras suas para reproduzir aquilo que foi dito pela personagem. Então ele já está trabalhando entre aspas, né? Ele já está falando o que leu ou ouviu sobre o personagem. Vamos lá. Primeiro exemplo. Elisiário confessou que estava com sono. Isso é um trechinho de um texto de Machado de Assis. Como foi tirado de um livro, é uma narrativa, então ele não está se referindo a ninguém, ele está contando história. Então é indireto. Vamos lá para o segundo exemplo. Fora preso pela manhã, logo ao erguer-se da cama, e, pelo cálculo aproximado de tempo,
pois estava sem relógio, e mesmo se o tivesse, não poderia consultá-la à fraca luz da masmorra. Podiam ser 11 horas. Um trecho de um texto de Lima Barreto. Nesse exemplo, ele já não tem o personagem definido. Ele fala, né, do personagem, ele discursa sobre o personagem que está na segunda pessoa, mas ele não diz quem é o personagem, então tá aí totalmente indireto. Que é como eu falei nas primeiras explicações, não é verdade, pessoal? Temos o discurso indireto livre, que é o texto escrito em terceira pessoa e o narrador conta a história, mas as personagens têm voz própria, de acordo com a necessidade do autor de fazê-lo. Sendo assim, é uma mistura dos dois outros tipos de discurso e as duas vozes se difundem. Exemplo, porque assim, nesse discurso indireto livre, são várias funções juntas, né? Que não revela para quem você quer se comunicar, mas você fala a segunda pessoa e a terceira pessoa. E no final, elas se misturam e formam um discurso. Porque o narrador, ele dá voz à terceira pessoa. Então fica aquela coisa. De sempre você está falando. Eu acho que estamos num momento de apreensão, que estamos num momento de cuidados, de pandemia, e mas fulano acha que e cicrano tem um pensamento diferente sobre esse. Então ele bota todo mundo no bolo só e já era. É o discurso indireto. Vamos lá dos exemplos. Que vontade de voar lhe veio agora. Correu outra vez com a respiração presa. Já nem podia mais. Estava desanimado. Que pena. Houve um momento... Gente, desculpem os cachorros, eu não tenho como calar a boca deles. Aqui, tudo que acontece na rua, esses cachorros fazem um alarme horroroso. Mas são nossos queridos amigos, né? De vida. São nossos familiares também. E a gente não vai colocar uma focinheira neles. Deixa os bichinhos latir e presta atenção aqui em mim. E não vou editar, não vou excluir o vídeo para depois fazer outro, porque vocês vão conseguir entender com certeza dessa forma que eu estou aqui, com o cachorro latindo ou não, tá certo? Exemplo. Que vontade de voar lhe veio agora? Tá falando outra pessoa, dando voz a outra pessoa. Correu outra vez com a respiração presa. Já nem podia mais. Estava desanimado. Que pena. Houve um momento em que esteve quase. No texto vocês vão ver a pontuação e vão ver que é exatamente como eu estou lendo. Retirou as asas e estraçalhou-a. Só tinham beleza. Entretanto, qualquer urubu. Que raiva. Gente, ele está se referindo a uma coisa subjetiva, que a gente só vai entender em meio à frase. É um típico discurso indireto livre, né? E temos aqui um exemplo de Graciliano Ramos, que é de um texto dele, que é assim: Doutora Aurora sacudiu a cabeça e afastou o juízo temerário. Para que estar catando defeitos no próximo? Eram todos irmãos. Então, ela está se referindo
há uma questão, há coisas que são subjetivas. Ela não está dizendo um personagem, nem está sendo diretamente falando diretamente com uma pessoa. Ela está falando subjetivo. Quem se encaixar nesse discurso aí, tomem para si, né? Tô até com o celular de manhã, gente, para usar aqui para usar aqui a multimídia, porque a gente prepara muitas coisas. O meu tá filmando. Se vocês vissem os bastidores disso aqui, pessoal, vocês não iriam crer. Ó, eu vou só passar o trecho de uma música aqui para vocês. E essa música eu vou colocar no exercício para que vocês façam uma análise, né, dele. E vocês no final só vão destacar os exemplos e vão dizer se é um discurso direto, indireto ou indireto livre, viu? Vou colocar o trecho da música aqui para vocês. Não toda, mas ela vai estar no... texto que eu vou passar para vocês. A música é muito importante nesse momento. Todos dormem, cada um sonhando em sua cela. Tô fugindo da loucura, olhando pra janela. Não dormi, a pandemia já deixou sequela. Poesia me procura, eu nunca fujo dela. Isolado, mas nem tanto, tô conectado, mas me sinto abandonado como um náufrago na ilha deserta, com saudade do calor de um abraço apertado. Meu pulmão tá funcionando, mas meu peito aperta quando eu penso nesse vírus em vários assuntos. No passado mais recente, em tudo que passamos juntos. Pensando bem, juntos não, mais ou menos. Mas pra menos que pra mais, juntos jamais estivemos. Cada um com seus problemas, resolvendo pelo ódio. Cada um por si, vale tudo pra chegar no pódio. Cada um na sua bolha, todo o resto é inimigo. Cada um fazendo escolhas, olhando pro próprio umbigo. O mendigo ali dormindo, tá com um sorriso na cara. Será que ele tá sonhando, rindo da cara dos caras que passam fechando a cara? Que felicidade rara. Será que ele sempre dorme assim, a gente não repara? Tem gente que se mascara com sorriso de mentira, que só quando tira a máscara a gente vê que é traíra. Tipo Judas com Jesus. Essa história é antigona, aconteceu 2020 anos antes do corona. A cura tá no coração, só procure mais amar do que ser amado. Onde houver discórdia, leve a união. Tamo junto e nosso amor nunca vai separar. A cura tá no coração, só procure mais amar do que ser amado. Onde houver discórdia, leve a união. Tamo junto e nosso amor nunca vai separar. Janela sem grade, sem ansiedade, viver de verdade não dá pra fingir. Churrasco na esquina, capela assistindo a muralha da China, lugares pra ir. A vista é tão bela, parece uma tela mais psicodélica que a do Dali. Dos relógios que o tempo é fumaça, a tempestade passa pro sol ressurgir. Sem pressa, a história recomeça com um morador de rua sem ninguém na praça. Olha a narração aí. Magari que varre o lixo e dá o papo sobre um bicho que se pega até no ar pela boca e pelo nariz, trazendo medo e desgraça, deixando o mundo infeliz. Ele abaixa e pega um pedaço de pão no lixo e diz: princesa, a falta de ar pra alguns pode ser útil. Discurso pra direto. que é simples em vez do que é fútil. E nessa noite eu tive um sonho, agora tenho certeza, a natureza tá fazendo uma limpeza. O indireto agora. Você faz, levando muita gente boa pra outra dimensão, pra ver se os que vão ficar nessa aprendem um pouco mais, pra ver se a gente agora escuta a voz que berra na floresta, na geleira, em todos os cantos da terra, e enxerga que é capaz até de interromper a guerra, pra buscar uma solução em paz quando a engrenagem emperra. Quem erra empurra os outros pro buraco, e todos estão no mesmo barco, mas não é a arca de Noé. Só o ser humano afunda com seu ego, e até o ouro perde o brilho quando um pai chegando em casa não pode abraçar um filho. O vírus nos roubou os abraços, pra gente se lembrar da importância desses laços, amizade, gentileza, perdão e misericórdia. E pode ser que a gente leve união onde houver discórdia, luz onde houver trevas, esperança onde houver desespero. Que a gente entenda que a riqueza não é o dinheiro, que os guerreiros de todos os serviços são essenciais, e que lembremos disso nos dias normais. A cura tá no coração, só procure mais amar do que ser amado. Onde houver discórdia, leve a união. Tamo junto e nosso amor nunca vai separar. A cura tá no coração, só procure mais amar do que ser amado. Onde houver discórdia, Indireto leve a livre, união. pessoal. Tamo junto e nosso Esse amor nunca vai refrãozinho aí. separar. Janela sem grade, sem ansiedade, viver de verdade não dá pra fingir. Churrasco na esquina, capela assistindo a muralha da
da China, lugares pra mim. A vista é tão bela, parece uma tela. Esse é um mais texto de psicodélica que é tudo dali. Derreto os relógios que o tempo é fumaça. A tempestade passa pro sol ressurgir. Massa, pessoal. Então, eu já disse que eu queria de vocês com essa música. Vai estar no exercício. Ela vai estar lá escrita se vocês quiserem ouvi-la. Tem no meu canal também. Eu coloquei ela antes de planejar essa aula, porque eu achei ela riquíssima de discurso, riquíssima de textualidade, riquíssima de poesia cantada, né? E assim como eu estou trabalhando gêneros e tipos textuais com o 7º e 8º ano, eu queria deixar essa música, que ela é uma reflexão gigantesca para todos vocês, né? E até para música contemporânea, não estão fazendo mais como era antes. E isso aqui vai estar nas músicas, vai estar na didática das aulas de história daqui a alguns anos. Vocês esqueceram que eu sou professor de história também? Não sou, não esqueceram, né? Sou professor de história, fui professor de história de vocês ano passado, vocês adoravam, mas esse ano eu quis embarcar na língua portuguesa e vamos embora. Pessoal, tô morrendo de saudade de todos vocês. Tô adorando a reciprocidade que vocês estão tendo comigo durante essas aulas remotas. Vocês estão fazendo tudo e tudo muito bem feito. Parabéns a todos, viu? Espero que essa aula seja esclarecedora e que vocês consigam produzir bem mais, né? A partir delas, porque eu tenho certeza que esse contato que eu estou tendo com vocês mesmo de longe ajuda muito no entendimento do que eu quero que vocês façam como exercícios e como um foco de aprendizagem durante essa quarentena, né? Que estamos todos separados. Mas já nós vamos estar, ó, passando álcool em gel na mão, usando máscara. A minha não tá aqui porque eu não trouxe pra dentro do estúdio, esqueci, né? Passando álcool em gel e nos abraçando muito, porque eu acho que a maior falta que a gente tem nesse momento é de nos abraçarmos, de estarmos perto, de estarmos apertando as nossas mãos, mas não é possível. Então vamos respeitar a saúde sanitária, a saúde pública e as recomendações, né, da OMS, e vamos estudar para quando a gente voltar presencialmente a gente tá afiado. Valeu, nono ano! Boa tarde para todos vocês e um grande abraço do professor que vocês amam!